A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Aqui Deus diz na boca do nosso irmão Evandro Coure, irmão, no Brás, onde foi lido Marcos 14, do 27 ao 42, irmãos. Um culto glorioso. Deus fala que toma conta dos seus filhos. Santo Deus. Olha, você largou tudo para estar na casa do Senhor e olha só que palavra gloriosa Deus mandou. Irmãos, pedimos encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhem nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, estas lindas pregações. Deus tem nos abençoado desde ontem com bastante culto. Irmãos, e hoje vamos ter bastante culto também. Vamos ouvir, irmãos, na mesma comunhão. Vamos lá? E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Até aqui, irmãos. A santa paz de Deus. Glória a Deus. Sempre falamos, irmãos, esta é a principal hora da vida do Senhor na terra, da vinda dele, do trabalho dele. Ele é o único homem que nasceu para esta missão, para morrer. Nenhum homem nasceu para isto. Sempre se espera viver bastante. Mas o Senhor, ele tinha tempo para morrer. Contudo, ele seria também, como foi e é, o primeiro da ressurreição. Então, de todos os que morreram, não há ninguém que ressuscitou ainda, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não há outro intercessor entre nós e Deus, porque todos os outros santos do passado estão descansando o sono do justo,
o sono dos justos, quer dizer, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando todos de uma só vez ressuscitaremos, aqueles que tivermos guardado a palavra do Senhor e também o nosso nome for achado escrito no livro da vida, como a nossa irmã testemunhou. Veja que antes dela conhecer o Senhor, lembrando do testemunho da nossa irmã, ela já tinha seu nome escrito no livro da vida. Que mistério que é, porque o Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor conhece aqueles que são seus, ainda que estejam até servindo ao adversário, notadamente, de maneira explícita, não é? O Senhor conhece aqueles que são seus, porque tudo é criação dele. Toda a humanidade é criação de Deus. Nós somos criação das mãos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Mas o adversário, incitando a humanidade à desobediência, e os irmãos percebem que em nós, na nossa natureza, realmente existe a tendência à desobediência, a tentação da desobediência. Por causa disto, a humanidade caiu da condição em que havia sido criado para ela, que o homem não foi feito para morrer, a imagem e semelhança de Deus, eterno também. Caiu a humanidade, mas veio o tempo que veio o Senhor Jesus. Deus preparou o seu próprio Filho para pagar a dívida, que não é com dinheiro, é só com sangue, é com vida, representado pelo sangue. E o Senhor Jesus, irmão, fez esta obra por nós. Ele nos deu vida novamente, nos fez viver novamente diante de Deus. Ora, Ele não pode nos fazer viver se Ele mesmo não estiver vivo. E a sua vida, a prova de que Ele vive para nós, de que Ele está aqui no meio de nós em espírito, como Ele mesmo prometeu, em todo santo culto, quer seja numa igreja maior ou numa pequena, ou onde quer que seja, onde disse Ele, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. E cremos que o Senhor, por misericórdia, continua no meio de nós, está no meio de nós, conforme também o nosso desejo, a nossa aplicação em obedecê-lo, em guardar a sua palavra, a sua doutrina e temer o seu nome também. Temer o nome do Senhor é deixar a nossa natureza humana mais fraca do que a natureza divina dentro de nós, que nos domine a natureza de Deus, que nasceu nas águas do batismo, ou melhor dizendo, nasceu no dia da nossa conversão, onde nós passamos a temer a Deus, crer nele e saber que temos que prestar conta, porque o amor de Deus, irmão, disse também Salomão, quando falava da igreja lá nos cantares, o amor do marido, ele é forte como a morte, não é? E também é duro e o ciúme é duro como a sepultura. Desde que o Senhor nos amou, ai daqueles que intentarem mal contra um desses pequeninos, diz o Senhor. Se somos pequeninos do Senhor, irmão, então cada um tem que se julgar pequeno. Tem que se julgar, não, tem que enxergar que é pequeno, porque não é um treinamento de consciência, uma forma de moldar a nossa consciência de que nós somos pequenos. Não se trata disso. É realidade. Não é se fazer pequeno, é enxergar a sua condição, que é pequeno. Isto agrada a Deus. Isto agrada a Deus. Uma vez que somos pequenos e necessitados do Senhor, ai daquele que intentar algum mal contra a tua vida, diz o Senhor.
Nenhuma arma preparada contra ti jamais prosperará. Nenhuma seta que voe de dia, nenhum dardo inflamado, flamejante, nenhuma obra maligna, nenhum trabalho maligno jamais prosperará contra ti, contra a tua casa, contra a tua vida espiritual e contra a tua carreira nesta graça maravilhosa também. Não haverá nada que te pare. Por causa do amor do Senhor por ti. Ai daquele, porque terá que se ver com Deus. Se alguém se levanta contra ti, o Senhor estará de olho nele. Isto aqui, irmão, não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém. Não é isto. Ninguém de nós se sintamos melhores por causa disto. Isto não é qualidade nossa, não é capacidade nem merecimento. Isto é misericórdia de Deus, plano de Deus, que Ele ame a alma daqueles que Ele escolheu. Isso é plano dele. Portanto, aqueles que se levantam contra ti, ai deles, sejam espíritos, sejam pessoas, sejam o que for, porque se Deus mandou o seu Filho à terra para, nesta hora, como lemos, obedecer a Ele, e não foi fácil. Os irmãos vejam as palavras que o Senhor falou: se possível, afasta de mim essa hora. Ele falou. Nós temos que pôr atenção. O Senhor começou a ter pavor e a se angustiar. E falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Vamos imaginar. E não pensemos, irmãos, que Deus não sofria o sofrimento do seu Filho, porque isso seria ilegítimo. Deus, que conhece todos os corações e que fez o Senhor nascer num ventre de uma mulher sem a vontade do homem, ou seja, estava nele a plenitude de Deus, não sofreria também? É claro que Deus não é afetado pelo pecado deste mundo, mas se entristece com o pecado. E quando o Senhor Jesus obedeceu ao Pai e cumpriu a obra que Ele tinha que cumprir, senão nós não estaríamos aqui hoje, nossa vida seria totalmente diferente. Se o Senhor não tivesse feito aquela obra, este ajuntamento não existiria. Não será agora que Deus, tendo também te escolhido, te amado e te trazido para esta graça e feito tanta obra na tua vida, tantos milagres, tanta misericórdia, tanto livramento, te sustentou esses anos todos, permitiu Ele mesmo as provas na tua vida. Deus que permite, irmão, as nossas provas na nossa vida. Ele também nos ajuda, porque por elas mesmo o Senhor também nos santifica. Dá licença, irmãos. O Senhor nos santifica e nos prepara e mostra os seus sinais na nossa vida também. Sabendo também o Senhor que nós, escolhidos por misericórdia, estamos no caminho da salvação, do aperfeiçoamento, estamos sujeitos às tentações, sujeitos às provocações, sujeitos às investidas do adversário. O Senhor agora vai deixar nós à mercê do nosso adversário? De maneira nenhuma. Por isso diz: quem tocar em ti é como que se tocasse na menina dos meus olhos, diz o Senhor. Quer dizer, ai daquele que trabalhar contra a tua salvação. Isso não está falando da carne, porque podemos sofrer algumas coisas na carne, até às vezes uma agressão alguém pode sofrer. Que alguém dirá: não, se eu sou filho de Deus, eu não vou sofrer agressão de ninguém. Bem, o Senhor nos guarda, o Senhor pode nos guardar e nos guarda mesmo. Mas se alguém sofre uma agressão, não se escandaliza. Como a serva de Deus também, no seu testemunho, falou: eu perdi minha filha, mas não perdi minha fé. Não é?
Pode acontecer alguma coisa conosco, mas perder a fé não. Abandonar o Senhor não. Alguém diz, mas se eu sou filho de Deus, como que eu posso aceitar isto? Mas aquele que é mais filho de Deus do que você, sofreu coisa pior por ti, por amor a ti, pela tua salvação. Nós não podemos exigir do Senhor uma proteção total pelo corpo, para não nos escandalizar quando passar certas situações. A irmã que testemunhou nos perdoa, mas lembramos, né, a irmã não vai ficar inchada ou vangloriada por causa disso. O Senhor tirou a filha dela. E quantos de nós temos perdido algum ente querido antes do tempo que seria normal? Não é assim? Escandalizamos? Não. Ficamos firmes no Senhor, sabendo que sobre todas as coisas o Senhor tem poder, que a nossa passagem nesta terra, ela é cheia de lutas e de tribulações, mas ela é só uma passagem. Já nesta terra temos muita obra, muito milagre, muita alegria, de tal maneira, irmão, que o mundo parece que fala assim, mas vocês sofrem neste caminho do Evangelho, vocês sofrem um pouco, aí vocês não podem isso, não podem aquilo, e nós dizemos, não é sofrimento nenhum, é só alegria, é só alegria. Sofre quem está no pecado, não quem tem força contra o pecado. Não quer dizer que eu não posso ir ao pecado, eu não quero ir ao pecado, e tenho força de Deus para não ir ao pecado, é outra coisa. Se alguém aqui está olhando para o mundo e para o pecado e dizendo, mas aqui na congregação, na graça, no Evangelho, eu tenho que rejeitar muita coisa boa lá do mundo, não sei se vale a pena. A verdade não é esta que você está vendo. Você está vendo a atração do mundo, a atração do pecado, e está sentindo na carne a tentação, e não conheces ainda o valor da graça de Deus, que já habita dentro do teu coração, e o Senhor te fará esta misericórdia. Ainda hoje, para alguém que está aqui, o Senhor te mostrará os céus abertos, para que você conheça as riquezas da glória de Deus. Amai Jesus, amai Jesus. Ainda hoje o Senhor visitará algum coração enfraquecido, irmão, para te tirar da boca do adversário. Tem um lobo que está te rodeando, mas a presença do Senhor te circunda agora. A virtude do Espírito Santo toca em ti, aleluia, e o fogo da presença de Deus vai queimar o teu adversário. Bendito seja o nome do Senhor. Se não fosse o Senhor, irmão, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós, nenhum irmão, estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor estar do nosso lado no dia certo, na hora certa, no momento certo. Ou seja, quando o nosso pé ia tropeçar, e nós íamos, irmão, tropeçar diante de Deus e cometer agravos, o Senhor estava do nosso lado. Os anjos de Deus estavam ali para nos guardar. Todos aqueles que estão firmes são testemunhas disto. O Senhor estava lá, o anjo de Deus estava lá no lugar certo, na hora certa, para não te deixar desviar do caminho, para guardar a tua fama, o teu nome e a tua consciência também. Agora o Senhor não nos deixará. Quando o Senhor chegou nessa hora tão difícil, irmãos, que falou estas palavras, como homem, não é? Profundamente triste até a morte, estou tendo pavor. Ele procurou ter amigos por perto, então deixou os seus outros discípulos e se retirou, mas tomou consigo Pedro, Tiago e João, aqueles também que tinham visto o Senhor na transfiguração, aqueles que se percebe tinham uma amizade, algo diferente com o Senhor, algo diferente. Mas nem eles mesmos, irmãos, percebem que o Senhor estava sozinho,
o Senhor começava a ficar sozinho. Percebe isso, irmão? E orava a Deus. Quando voltava a falar com eles, porque deixou eles também numa certa distância, porque ele queria falar só com o Senhor, com o Pai. Voltou, eles estavam dormindo. Simão, você está dormindo? Eu não te falei que eu estou em aflição e angústia? Você não pode vigiar pelo menos 1 hora? Vocês vão entrar em tentação. O que está vindo aqui, que o Senhor conhece o futuro. O Senhor sabe que vem pela frente. Quantas vezes o Senhor nos adverte pela palavra, dizendo: se prepara pelo que vem pela frente. Não é assim, irmão? O Senhor nos adverte, o Senhor fala. Por quê? Porque o que vem pela frente é difícil, é para nós termos medo? Não, irmão. Quando o Senhor nos advertir, dizendo: se prepara, os tempos serão difíceis, não é para ter medo, irmão. Não é para ter medo. Porque aqueles que estão perto do Senhor, porque os dias difíceis vão vir, mais cedo, mais tarde, de quando em quando vai vir também. O que importa é estar perto do Senhor. Se prepara, quer dizer, ora, vigia, fica atento. Por que fica atento? Porque muita coisa vai querer tirar a tua atenção, vai tirar a tua comunhão, vai te pegar despercebido. Você não pode estar despercebido. Isso não é um anúncio de coisa ruim que vai acontecer. Pelo contrário, as coisas vão acontecer, vão vir. Mas é como dizendo: fique em paz. O que vai vir para você tem um esconderijo guardado já. Alamai Jesus. Irmão, a gente até evita de pregar, né, certa coisa, mas não podemos recusar, não podemos negar. Vai vir tempo difícil para alguém, irmão. Haverá de vir um tempo difícil, uma luta difícil. Mas não tenha medo. Só tenha medo se você estiver desapercebido e longe do Senhor. Põe a tua consciência para funcionar a partir de hoje. Está longe do Senhor, sem comunhão, em contendas, em amarguras, com sentimentos, cuidado. Você está exposto ao teu adversário. Mas a partir de hoje, o Senhor te adverte: ora e vigia. Vigia sobre o teu pensamento, sobre o teu sentimento, sobre as tuas amizades, com quem você se assenta ao redor, sobre o que você fala, sobre as tuas decisões. Vai com calma, esteja em paz, vai mais devagar. Aguarda a minha chegada, espera eu te confirmar. Cada decisão, cada escolha, o Senhor te manda dizer: eu estarei junto contigo para você discernir a direita e a esquerda, o sim e o não, o ir e o ficar. A hora de ir, a hora de se mover, porque o tempo é difícil que vem aí na tua vida, mas já existe escape preparado da minha parte para ti, diz o Senhor. Já existe saída, ainda que tu não vejas. Já existe saída preparada. Você não vê o que está acontecendo, dizia o Senhor. O momento é difícil. Estou em angústia, eu vou ser entregue. Já havia falado, daqui a pouco lemos, né, irmão? Todos vós nesta noite se escandalizarão em mim. Nem sabiam que o Senhor estava falando, e o Senhor já sabia que ele seria preso, porque está escrito assim, e vai cumprir hoje. Isso aí os profetas haviam falado séculos antes. Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Daqui a pouco vocês vão fugir, cada um para o seu canto, com medo. Vocês vão querer escapar pela vossa vida, com medo de perder a vossa vida. Vocês vão me deixar. E é o que acontece quando se fere o pastor, né? As ovelhas saem correndo, porque perde a proteção, perde a referência. Aconteceu isso e o Senhor disse: ainda esta noite, dizia o Senhor para eles, mas ainda que vocês vejam isso acontecer,
como dizendo: fica tranquilo, depois que eu houver ressuscitado, quer dizer, eu vou morrer, então eu vou adiante de vós para a Galileia. Então aqueles que amavam o Senhor, mas não sabiam do que estava para acontecer, diziam qualquer coisa. De maneira nenhuma, dizia Pedro, jamais, não vai te acontecer isso. E outra, se te acontecer, eu vou junto contigo. Não, você não consegue vir comigo. Isto você não vai conseguir sofrer. Você vai também tentar fugir. E Pedro até que tentou estar junto do Senhor, mas não conseguiu se declarar diante daqueles que diziam, e acabou também negando o Senhor, como os irmãos conhecem. E a tristeza era tanta que eles não sabiam porquê. Eles não sabiam o que responder para o Senhor. O Senhor voltou segunda vez, achou eles dormindo de novo. E os olhos deles estavam carregados. E não sabiam o que responder para o Senhor. Por que vocês estão dormindo? Vocês não estão percebendo? Eles estavam sentindo o peso da prova que estava vindo, mas eles não sabiam o que era. Não sabiam. Outra parte diz que eles estavam dormindo de tristeza. De maneira que o Senhor ficou sozinho, irmão. Percebem isto? De repente o Senhor ficou sozinho. Já não tinha mais ninguém por ele. Ficou só ele e o Senhor. E Deus. Mas na terceira vez que ele orou, viu eles voltou e viu eles descansando, falou: agora vocês podem dormir, e descansa. Mas isso não é porque o Senhor tinha cansado de pedir para eles ficar atentos. Era porque o Senhor já estava revestido de poder e de força. Na terceira oração, na primeira, na segunda, na terceira, quando ele voltou de falar com Deus, outro evangelho diz que os anjos dos céus nesta hora desceram e consolaram o Senhor. Irmãos, imagina isso. Terceira vez falou: dorme, descansa, pode descansar, basta, chega, não vou sofrer mais, pela expectativa, que venha agora, que venha, já estou com a força do Pai dentro do meu coração. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Quer dizer, ele falava para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Mas irmão, se ele não bebesse o cálice, que seria da humanidade? E se vê que o Pai falou com ele e disse: se você precisa de força, recebe força, cumpre a tua parte. Não tenha medo da morte, eu te tiro dela depois, eu te trago dela, está escrito, você já sabe disto. Pela tua mão eu já ressuscitei, alguns mortos foram ressuscitados. E o Senhor recebeu alguma coisa de Deus que o visitou novamente e disse: basta, chega, acabou o medo, acabou a angústia de morte, acabou o pavor, acabou a solidão. Sozinho, mas sem solidão, sem companheiro para acompanhar, para compreender, para aconselhar, mas não sentia solidão, estava seguro, tinha tudo o que precisa dentro do seu coração. Glória a Deus nas alturas. Só na última hora que ele disse: Pai, por que me desamparaste? Para que o Pai também não recebesse em si mesmo o pecado da humanidade. Só o Filho, ele não sentiu o Pai, por que me desamparaste? Glória a Deus. Mesmo assim, não negou a misericórdia aos seus matadores. Preparou que João entrasse na casa de sua mãe e que sua mãe recebesse João como filho. Salvou o outro que estava também condenado na cruz ali ao seu lado, dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor não se negou até o final, provado até o final, que um homem pode ser provado. O Senhor foi e venceu a morte.
Irmão, não há nenhum de nós que em algum tempo da nossa vida não fiquemos como que solitários, ainda que rodeados por família, até por irmandade, até por companheiros num cargo, num ministério, que seja, porque a salvação, ela é individual, a guerra também, ela é individual, a nossa luta espiritual, ela acontece aqui dentro, as tribulações, as dúvidas. Então é bom estarmos todos juntos, mas isso vai só até um ponto. Se no nosso ajuntamento que nós estamos aqui não tiver o Espírito de Deus trabalhando no coração de cada um, de nada adianta, irmão. Precisamos do Senhor aqui, visitando nós, irmão. Precisamos dos dons do Espírito Santo. A pessoa precisa receber a promessa do Espírito Santo também. O dom de expulsar os demônios, as revelações, as visões. Então, às vezes, o crente está no meio de uma multidão e vai para cá, vai para lá, e ora e viaja, e está no meio. Mas o coração está solitário. Por quê? Porque é tempo de prova espiritual, muitas vezes. Ou porque está em desobediência, ou porque está esquecendo um pouco das coisas do céu e buscando demais as coisas da terra. E luta pelas coisas da terra, e luta, e a alma lá dentro do coração. Mas e o meu alimento? E a palavra que eu preciso escutar, cadê? Não, estou cansado hoje. Não, tenho trabalho para fazer. Eu tenho as minhas obrigações, não posso congregar. Está certo, não está errado, mas é uma boa desculpa. Porque desculpa não alimenta a alma. O que alimenta a alma é você sentir a presença do Senhor dentro do teu coração. Aleluia. E tem alma aqui reclamando com o Senhor por fome, irmão. Tem alma passando fome. Isso chegou nos ouvidos do Senhor. Tem alma dizendo: Senhor, a minha carne está muito forte. Isso não parte da tua mente, irmão. Isso não parte de ti. Isso é a tua alma com gemidos inexprimíveis que só o Senhor entende. E pela palavra fala contigo nesta noite, dizendo: eu preciso cuidar daquilo que eu fiz gerar dentro do teu coração. Eu preciso cuidar da vida que eu gerei dentro de ti. Eu preciso cuidar do homem e da mulher espiritual que habita dentro de ti. Não pode chegar enfermidade. Bendito é o nome do Senhor. Tu não vês que você põe a mão em algum lugar para trabalhar, não prospera o suficiente. Depois você busca plantar e não cresce. E todo o teu trabalho, às vezes, tanta coisa não frutifica, não dá certo. Bendito é o nome do Senhor. Os irmãos se lembram, por exemplo, de Ageu, salvo erro, dizia o Senhor na boca de Ageu, dizendo: vocês não percebem que já é hora de construir a casa do Senhor? Porque vocês dizem: não é tempo ainda de reconstruir a casa do Senhor. Porque eles já estavam em Jerusalém, já tinham voltado do cativeiro. E o Senhor falava: não é tempo de construir a minha casa? E a vossa casa que vocês estão construindo, é tempo ou não é tempo? É justo que a vossa casa esteja bem e a minha não? Não percebe que não prospera o trabalho das vossas mãos? Que o campo não frutifica? Não percebe que não está dando certo algumas coisas? E vocês estão com dores, o pouco que ganha traz dores. Cuidem da minha casa. Aleluia. Cuidem daquilo que é do meu nome. Coloquem na frente. Dá prioridade para aquilo que é meu. E faz prova se eu não abençoo a tua terra, se eu não faço chover sobre a tua terra. Bendito é o nome do Senhor. Se eu não abro a madre dos teus animais e não faço encher de saúde a tua casa, bendito é o nome do Senhor. Se eu não aumento a tua porção para você me servir na terra, bendito é o nome do Senhor.
Porque todas as coisas principais estão nas mãos de Deus. E nós lutamos por aquilo que vemos. Mas o resultado que nós esperamos vem por aquilo que nós não vemos, irmão. Até o mundo confessa que Deus trabalha na vida deles, preparando as coisas necessárias. Quanto mais nós. O mundo fala, foi Deus que me abençoou, foi Deus que abriu a porta, porque reconhece, tem humildade também. Para nós, irmão, não é só Deus que abriu a porta, Deus que abençoou. Entendam isto, queridos. É Deus que fechou as portas para que Ele abrisse na tua vida as portas que Ele quer abrir. O crente não é só abrir porta, o crente é fechar a porta também, irmão. Tem porta que quando se abre leva o crente para o pecado. Esta porta o Senhor vai fechar na tua vida por esta palavra. Dá glória a Deus mesmo com todo o teu coração. Porque o Senhor fechar uma porta que parece bonita aos nossos olhos, mas vai levar nós para o pecado e para a perdição, isso é a maior bênção que nós podemos receber da mão do Senhor. O crente dá glória a Deus sim, irmão, não se escandaliza não. O Senhor vai tirar de ti a solidão, perdão, irmão, sempre problema com horário. O Senhor vai tirar de ti essa solidão. Tu precisa servir, me sentir. Tu precisa trabalhar na minha obra, independente da aprovação dos outros. Tu precisa continuar na tua firmeza, independente do apoio dos outros. O apoio e a consideração, o carinho, isso tudo é humano, é necessidade humana. Isso vai te faltar no meio do caminho, te diz o Senhor. Você fica firme, estando a tua consciência em paz, trabalhando pelo bem da obra, pelo bem do povo, pelo bem da mansidão, da caridade e da justiça. O Senhor te fará, como disse também o salmista, né? Cinja a tua espada coxa ao valente, e nesse teu esplendor cavalga prosperamente. Falava de Jesus Cristo, pela causa da mansidão, da verdade e da justiça também. O Senhor fará prósperos os teus caminhos. Bendito é o nome do Senhor. Leva esta palavra dentro do teu coração. Não se sinta sozinho por mais nada. Corrija alguma coisa que precisa corrigir rápido, porque vem vindo aí o Senhor com a vitória que Ele te prometeu. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.